pessoal, nós estamos aqui para mais um vídeo da série Milagres Eu Vivi. Hoje eu quero falar para vocês um pouquinho do meu testemunho sobre a chegada do Thalisson em nossas vidas. A trajetória, a promessa, os dias de luta, os dias de choro, realmente dias caminhando no vale da sombra da morte. Eu quero que você acompanhe. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Deus vai ministrar ao seu coração e você vai entender e ver que o Senhor está conosco, ainda que estejamos no vale da sombra da morte. Vamos lá? Eu quero te contar essa linda história e sei que Deus vai falar com você. Tudo começou com uma promessa. Nós estávamos reunidos na sala da minha sogra, num dia de oração, e a missionária Ana Paula, que hoje é pastora Ana Paula Claudino, ela estava orando por nós quando Deus a tomou, e no meio daquela oração ela disse: Kaline, eu vejo que Deus está te dando uma cura e o Senhor vai te dar um filho varão. Eu disse para ela: Deus me livre, você só pode estar louca, eu rejeito essa palavra, eu não quero saber mais de filhos. Quando eu falei assim, aquela mulher foi tomada por um poder tão grande, ela se levantou, olhou para mim e disse: pois bem, de 6, de 7 ou de 9 meses você vai ter um filho varão e é para a vida. E me disse mais, você vai chorar muito aos pés do Senhor, implorando pela vida dessa criança. Enfim, dito e feito. Um mês depois daquela palavra, eu estava grávida. E eu quero ressaltar aqui que eu estava tomando remédio todos os dias. Eu era rigorosa com o remédio. Pelos meus medos, pelos meus temores, eu não falhava nenhum dia. Mas lá estava, a promessa de Deus se cumprindo, quer queira o homem ou não. Afinal de contas, o que é um anticoncepcional? Há uma palavra de Deus, há uma vontade dele. Nada, enfim, estava lá, grávida. E para honra e glória do Senhor e para o meu susto, era um menino. Quando nós fizemos a ultrassom com 3 meses, lá estava ele, Thalisson Lucas, sendo gerado. 3 meses de gestação. Tudo indo muito bem, afinal de contas nós tínhamos um plano de saúde, estávamos sendo muito bem acompanhadas pela mesma médica que nos acompanhou na gestação da Esther. Tudo caminhava muito bem e nós esperávamos então que o Thalisson nasceria entre 7 e 8 meses. Enfim, nada do que esperávamos. Com 6 meses de gestação, eu me senti mal. Fomos até o hospital e então percebemos que a minha pressão estava um pouquinho alterada. Mas esse não era o maior problema. Percebemos também nessa ultrassom que o Thalisson estava entrando em sofrimento. Então foi decidido fazer um parto de emergência. Ligamos para a Ana, chamamos ela para o hospital e ficamos ali, aguardando o que aconteceria. Passei aquela noite toda no hospital, tomando alguns remédios, algumas medicações para a pressão baixar, e no outro dia de manhã nós fomos para a sala de cirurgia. Dia 2 de junho de 2007. Na manhã daquele dia, eu entrei para a sala de cirurgia. Só que antes de entrar para a sala de cirurgia, a médica então disse para o André se ele pudesse fazer uma escolha, quem ele escolheria. A Paula, ouvindo isso, se levantou e disse: nós queremos os dois. Disse para o André: não se preocupe, o Senhor prometeu com vida. De 6, de 7 ou de 9 meses seria com vida. Nós teremos os dois. Entrei para a sala de cirurgia e fiquei ali, até que ele nasceu. Thalisson nasceu com 30 centímetros, 840 gramas, e 6 meses e 12 dias. Ele era muito pequeno, muito menininho, muito miudinho. E nem pôde chegar e ficar comigo porque ele nasceu com insuficiência respiratória. Foi diretamente para a UTI neonatal. E ali foram talvez os piores dias da minha vida. Porém, foram nos piores dias da minha vida que eu conheci um Deus que eu ainda não havia conhecido. Tudo corria muito bem, eu tive alta, vim para casa e a notícia que nós tínhamos era sempre a mesma. Ele está estável. Como ele está, doutora? Estável. Com 12 dias que ele estava estável, essa estabilidade mudou. Ele teve um probleminha no coração e foi descoberto então que ele tinha um sopro grande no coração.
e foi marcada então uma cirurgia. A médica dele chegou para nós e disse bem claramente, sem muitos rodeios, que as chances de sobrevida dele eram as menores, eram muito pequenas, porque ele era um bebê muito pequeno, com baixa imunidade, não podia tomar o antibiótico, não podia tomar remédio, e a cirurgia também era uma coisa de muito risco. Ela não nos deu muita esperança. A Ana nos acompanhou em todo esse período. Nós falamos com ela e ela então veio para o hospital. Quando ela chegou até o hospital, eu me lembro que ela trouxe um óleo ungido do monte, ungiu as minhas mãos, nós entramos juntas na UTI e ali ela não podia tocar o bebê, só os pais podiam tocar. Ela colocou então as mãos em cima da incubadora e ela me disse assim: não lave as mãos, finja que está lavando e coloque as suas mãos com esse óleo em cima do coração dele. Foi exatamente o que eu fiz. Coloquei as minhas mãos dentro da incubadora enquanto ela orava, e ela é bem escandalosa, bem pentecostal, chamou a atenção da UTI. Nós oramos, ela profetizou a cura e nós saímos dali. Quando nós estávamos saindo do hospital, levando ela para casa, ela me disse: Kaline, o Senhor está te dando uma ordem a você e ao André. Orem 7 dias e jejuem, e orem às 3 da manhã na cama de vocês. Eu sei que você ainda não pode subir o monte, Kaline, mas eu vou subir por você. Às 3 da manhã eu estarei no alto do monte e você esteja orando na sua casa. Fizemos isso durante os 7 dias e não tinha nenhuma notícia nova, até o 7º dia. Quando nós chegamos no hospital, estava uma correria naquele hospital. Era gente para todo lado, médicos para todo lado, uma correria. E não nos deixaram entrar na UTI. Meu coração, eu confesso que ficou bem temeroso. Eu oscilava entre a fé e a razão. Eu tinha temores quando eu via tudo aquilo e durante aqueles poucos dias que nós estávamos ali, eu já tinha visto muito bebê entrar com vida e sair morto. E eu tinha muito medo que isso acontecesse. Quando de repente a médica dele veio falar comigo e eu perguntei: o que está acontecendo? Ela me disse: acalme, porque não vai ter mais cirurgia. Eu disse: como assim? Ela falou: estávamos fazendo os exames pré-operatórios para levá-lo para a sala de cirurgia, quando enfim percebemos que o coraçãozinho dele está normal. Não achamos sopro, não achamos nenhuma deformidade. Eu quero te dizer que o Thalisson está com um coração de bebê de 9 meses, normal. Uau, glória a Deus, aleluia. Não sabíamos o que fazer. Glorificávamos, chorávamos, queria vê-lo, queria estar com ele, queria pegar nele. E ali ele estava na incubadora, ainda sedadinho, no respirador, cheio de aparelhos, e nós glorificávamos ao Senhor, chorávamos e glorificávamos ao Senhor. Eu pensei que esse seria um dos maiores problemas e dilemas da minha vida naqueles dias. Mas alguns dias para frente, quando ele ainda estava internado com mais ou menos 35 a 40 dias de internação, com 30 dias mais ou menos de internação, ele teve então uma hemorragia intracraniana. Ele teve uma convulsão durante a noite e essa convulsão ocasionou uma hemorragia intracraniana grau 3. Isso queria dizer que ele não andaria, não se movimentaria, não teria movimento nos membros superiores e inferiores. E, consequentemente, ele não iria falar, teria muitas sequelas. E precisaria passar por uma cirurgia. Eles iriam abrir a cabecinha dele, colocar uma válvula, enfim. Essa foi a notícia que nos foi dada. Mais uma vez, corremos à profeta, corremos à mulher de Deus, falamos com ela o que tinha acontecido e ela sempre me dizia: sossegue seu coração, de 6, de 7 ou de 9 meses viverá. Volte para sua casa e busque ao Senhor mais 7 dias às 3 horas da manhã. Ore, jejue, eu subirei um monte por vocês. E eu tenho certeza que Deus vai reverter essa situação. Enfim, 7 dias se passaram. Quando nós chegamos no hospital, estava novamente aquela correria. Meu Deus, quanto médico, quanta coisa, quanta gente à nossa volta. E o que mais me assustou é porque ali eu já estava mais ou menos 40 dias no hospital e então eu já sabia mais ou menos qual era a rotina. Quando a psicóloga vinha até a gente conversar, quando ela vinha antes da médica, ela vinha nos preparar para uma notícia que não era muito boa. Eu tinha visto isso acontecer com várias mãezinhas ali dentro. E comigo não foi diferente.
ela chegou e veio, e pior do que isso, era quando ela vinha trazendo um copo com água para nós. Aí você podia saber que a notícia realmente não era boa. Meu coração e os meus olhos se prepararam para aquilo, mas eu pude perceber no rosto dela um sorriso. Quando ela chegou para mim, ela disse: se acalme, nós não estamos entendendo o que está acontecendo, mas a doutora já vem conversar com você. A médica responsável por ele veio conversar comigo e ela sorria muito. Ela disse para nós: não sabemos o que acontece com esse bebê, ele realmente é um milagre. Eu disse: o que aconteceu, doutora? E ela me disse que ele, um pouquinho antes de ser levado para a sala de cirurgia, antes dos exames, ele havia tirado o tubo, o respirador. Ele colocou a mão no respirador, arrancou da boca e virou de ponta cabeça. Ele estava de um lado e ele virou para o outro lado da incubadora. Aquilo chamou a atenção dos médicos, pois afinal de contas, a hemorragia tinha sido numa parte do cérebro onde afetaria a parte motora dele. Então, pelos médicos, aqueles movimentos eram impossíveis de acontecer. Fizeram todos os exames e descobriram que na cabecinha dele não havia nenhuma sequela, nenhuma manchinha de sangue, nada. Ele estava perfeito. E eu disse: eu quero vê-lo, eu quero estar com ele. Ela disse: não, agora não, nós estamos sedando ele. Mas eu disse: por que estão sedando? E ela me disse: porque um bebê que não podia se movimentar não para de se mexer. Ele se mexe, mexe os braços, mexe as pernas, muda de posição dentro da incubadora e nós precisamos sedá-lo, porque ele ainda não pode ficar sem o respirador. Eu glorifiquei ao Senhor e ele ficou conhecido então ali naquela UTIM como o bebê milagre. Tudo que diziam a respeito dele, dias depois, era vindo um diagnóstico do céu contrariando tudo aquilo que eles tinham falado ali. Enfim, se passaram dias e dias e entre choros e sorrisos nós vivemos muitos milagres. Ele tinha dificuldade para sair do respirador, o pulmãozinho dele não conseguia respirar sozinho. E, entre outras coisas, ele passou por uma cirurgia de hérnia e ele tinha um rostinho de bebê de bebê especial. Ele parecia que realmente ficaria com sequelas. Vocês vão ver nas fotos. Mas o Senhor havia nos feito uma promessa e disse que nos daria ele perfeito. O Senhor disse de 6, de 7 ou de 9 meses. É para a vida e vai ser perfeito. Com 74 dias de UTI, 74 dias ali no hospital, enfim, nós tivemos alta. A médica nos ligou no finalzinho do dia, nós já tínhamos vindo para casa. Ela nos ligou e disse então que ele teria alta. E nesse meio tempo, eu havia feito um voto ao Senhor. Quando o Senhor curou ele e evitou que ele passasse por essa cirurgia na cabeça, eu fiz ao Senhor uma promessa, um voto. Eu disse: Deus, se o Senhor me der o Thalisson perfeito, se o Senhor me der o Thalisson sem nenhuma sequela, eu subirei ao monte com ele. O primeiro lugar que eu vou assim que sair daqui do hospital é para o monte consagrá-lo ao Senhor. E estava um dia de muito sol naquele dia. E nós acordamos e fomos ao hospital para trazê-lo para casa. Geralmente as altas eram dadas pela manhã. Nós sempre vimos isso. Estávamos ali já há 75 dias e sempre víamos então que as altas eram programadas e dadas na parte da manhã. E foi para isso que nós fomos preparados. E o dia estava muito bonito, então meu coração ficou tranquilo. Daqui subiremos para o monte. Quando entre um papel e outro, uma assinatura e outra, revisão, alguma coisa, eles nos disseram: a alta do Thalisson saiu por volta das 19 horas da noite. Quando finalmente, depois de muitas despedidas e muito choro, afinal de contas ele ficou 75 dias ali, ele era amado por todos os profissionais e eu sou grata ao Senhor pela vida de cada um deles que se dedicou, que cuidou, profissionais que conheciam ao Senhor, que me ajudaram em oração. Nós nos despedimos de todos eles, oramos, agradecemos a Deus e quando estávamos saindo, que cheguei na porta do hospital, havia uma grande chuva, uma grande tempestade. Raios, trovões, relâmpagos, uma tempestade com tudo que se tem direito. Ventania, aquela coisa. E a médica tinha nos recomendado o seguinte: saiam daqui direto para casa. Não estejam em aglomerações, não levem ele para a igreja, não recebam muitas visitas. Não deixem ele pegar nenhum tipo de vento. Ele ainda é muito pequeno, uma pneumonia ou uma gripe pode complicar muito a vida dele.
Essas foram as recomendações. Chegando na porta do hospital, a porta abria e fechava e a chuva não parava. Eu olhei para o André e disse para ele: e aí, o que vamos fazer? Ele disse: vamos cumprir o que prometemos, subiremos ao monte. E eu disse: meu Deus, pensei, meu Deus, como vamos fazer isso? Enfim, o André pegou o carro, entramos dentro do carro. Eu me lembro que nesse dia subiu o monte eu, minha sogra, meu sogro, minha tia e meu tio. Eu, o André e a Ana, e uma turma de intercessores que já estavam lá no monte com ela. Quando nós entramos no carro, saímos de Vitória até Vila Velha e era muita chuva, muita água. Quando subimos no pé do monte, quando chegamos bem no topo do monte, no pé do monte para subir, enfim, o monte, até onde o carro foi, conseguimos ir ali de carro e ainda havia chuva. Mas quando o carro parou, a chuva também parou. Cessou, não chovia mais. Pegamos ele, enrolamos ele porque ainda ventava e eu fui subindo o monte com ele no colo, subindo e cantando ao Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. E fui cantando e fui subindo, e quando cheguei no alto do monte eu disse: Senhor, eu te consagro meu filho, e a minha vida daqui para frente será uma vida de gratidão ao Senhor. Eu não preciso que o Senhor me dê nada mais. Tudo que o Senhor me der daqui para frente é lucro, porque tudo que o Senhor tinha que me dar, o Senhor já me deu. Desenrolei o Thaleson, levantei ele aos céus e consagrei ele ao Senhor. Foi um dos dias mais bonitos da minha vida. Descemos, não foi nada muito demorado, descemos. Quando eu entrei no carro, uau, a chuva despencou novamente. Choveu até quando chegamos na nossa casa. E assim, quando chegamos ali na nossa casa, nós tínhamos alguns amigos que queriam compartilhar conosco desse milagre. E eu tenho vivido de milagre em milagre, de glória em glória desde então. Nós tínhamos ainda uma longa jornada. O Thaleson foi encaminhado a alguns especialistas devido à hemorragia. Apesar do milagre vivido, médico é médico, você sabe como que é. E eles nos encaminharam então à fisioterapia, à neurologia, a muitos médicos. Nós saímos com uma lista de remédios que ele teria que tomar para o resto da vida. Devido ao respirador, ele ficou com uma fenda no céu da boca e os médicos diziam que ele não falaria muito bem. Diziam também que ele nunca poderia praticar um esporte e que ele também teria problema de vista por ter ficado tanto tempo com o respirador e porque quando ele nasceu a retina dele ainda não estava completamente pronta. Então esses eram um dos piores diagnósticos que nós tínhamos quando saímos dali. Mas eu lutei contra todos eles. Eu orava e profetizava. Eu pegava ele no meu colo, colocava ele em pezinho e ele desmontava todo. Ele não tinha firmeza na coluna dele. Ele ficava todo molinho. Por diversas vezes vi minha sogra chorando, mexendo nele e ele não tinha reação. Até que um dia nós levamos ele então à neurologista e ela me disse: esse menino não tem nada. Você não precisa mais trazê-lo aqui, muito menos ficar dando essas medicações controladas. O seu filho é perfeito. Passamos então pela fisioterapeuta e como realmente um milagre instantâneo. Ela colocava a bola, ele chutava. Tudo que ela mostrava, ele pegava. Ela correspondia. Assim foi no médico de vista, assim foi no médico de ouvido e em todos os médicos que passamos íamos tendo uma alta atrás da outra. E hoje o meu filho está com 10 anos. Daqui a pouquinho ele vai fazer 11 anos para a glória de Deus. Ele canta, ele dança, ele corre, ele fala pelos cotovelos, ele joga futebol, é atacante. Gente, ele tem todos os dons e talentos que os médicos diziam que ele não teriam. E agora, por fim, nós descobrimos que ele adora música. E diferente do pai que é baterista, ele tem aptidão pelos teclados. E ele vai ser, com certeza, um exímio adorador da casa de Deus. É lindo, meu filho, como vocês vão ver nas fotos, e nós vivemos de milagre em milagre. Sabe por quê? Porque a fé, ela é a prova das coisas que a gente não vê, mas que a gente acredita.
Eu quero ministrar na sua vida agora que está vendo esse vídeo. Eu não sei qual é o diagnóstico que tem na sua mão. Eu não sei o que você não acredita mais que possa acontecer. Eu quero te dizer que se Deus tem uma promessa, Ele vai cumprir. Se o Senhor tem prometido alguma coisa para você, não rejeite a cura de Deus. Não seja insana como eu fui. Não brigue com Deus. Aceite de Deus aquilo que Ele tem para a sua vida. É sempre o melhor. Realmente aquela palavra daquela tarde de oração se cumpriu. O Thalisson nasceu de 6 meses, pesando 800 gramas e medindo 30 centímetros. Cabia na palma da minha mão. A unhazinha não estava pronta, a retina dos olhos, segundo o médico, também não estavam prontas. E tantos problemas, mas que para Deus não eram nada. Deus havia me feito uma promessa e Ele cumpriu tudo o que Ele prometeu. Nós vivemos uma vida de vitória, uma vida de milagre. Eu quero te dizer que o Thalisson é um dos melhores alunos da sala dele. Muito inteligente, muito lindo, tanto quanto agitado. Mas eu digo que é o Espírito de Deus que está dentro dele, louco para começar a fazer coisas para esse mundo, invadir o mundo. Eu sei que ele vai ser uma dinamite nas mãos do Senhor para explodir o inferno e arrancar de lá vidas para o reino de Deus. A minha família é um milagre, a sua pode ser também. Você só precisa crer, confiar e nunca desistir. Agradeça sempre, ore, busque a Deus e tenha parceiros de oração. Ana, eu sei que você vai ver esse vídeo e eu quero dizer, amo você. Muito obrigada por ter sido uma mulher tão importante, ter sido um Elias na minha vida, uma profeta que fala e segundo a sua palavra, Deus fez acontecer. Muito obrigada. Tenha sempre com você parceiros de oração, pessoas que te coloquem para cima, que fazem trazer à sua memória aquilo que te dá esperança. Amém? Deus abençoe a sua vida. No próximo vídeo, eu quero compartilhar com você o não de Deus. E aí eu tenho certeza que você vai entender por que essa abertura que algumas pessoas estão nos perguntando. Você vai entender que nem sempre a gente acaba uma história sorrindo, mas o mais importante é acabar uma história adorando. Eu adorei com a Esther, eu adorei com o Thalisson e eu adorei com o Estevão. Aguarde, no nosso próximo vídeo eu vou te contar o milagre que Deus fez na minha vida, mesmo quando me disse não. Gratidão antecipa o milagre hoje sempre. Curte aí as fotos do Thalisson, dá uma olhadinha aí nos vídeos que vamos passar para vocês, de algumas fotos, de algumas imagens de exames que ele fez. E não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir, deixar o seu like, indicar para outras pessoas, compartilhe essa vitória, compartilhe essa história, faça essa história chegar ao coração de outras pessoas, pessoas que já desistiram dos seus sonhos. Vale a pena sonhar, Deus faz acontecer. Deus abençoe sua vida, até o nosso próximo vídeo. Gratidão antecipa mesmo o milagre, hoje e sempre. Deus te abençoe.